Bom dia, meus queridos. Que o dia seja de muita paz para todos, né? Estou feliz por estar de volta com vocês e espero que todos estejam com saúde, né? Se prevenindo, né? Não saindo de casa e se por algum motivo tiver que sair, usar sempre a máscara, andar sempre com o álcool gel, se prevenindo, né? Porque as coisas não estão fáceis aqui para a nossa cidade, né? Nós temos também em breve nossas aulas ao vivo, né? Live aí nossa, nós vamos fazer, vamos estar mais perto. É como diz nossa música, estou muito feliz por estar pertinho de vocês. Ou bem, a nossa aula de ciência hoje, a primeira do segundo semestre, né? É falando sobre as plantas, né? E as plantas, elas são seres vivos, porque elas nascem, crescem, né? E são capazes de reproduzir e envelhecer. E morrem, né? Existe uma variedade muito grande de vegetais. E o conjunto de todas as plantas nós chamamos de flora. Não é isso? Então, a planta é um ser vivo, porque ela nasce, cresce, reproduz, né? E morre. As plantas são seres pluricelulares também. Por que elas são pluricelulares também? Ou seja, composta de várias células, porém são de diferentes dos animais. Por que elas são diferentes dos animais, né? Porque consegue produzir seu próprio alimento, não é verdade? Ela consegue produzir seu próprio alimento a partir da fotossíntese, não é isso? Para realizá-lo, a planta precisa de água, de gás carbônico, precisa da luz solar. Durante a fabricação de seu alimento, a planta produz o gás oxigênio, não é verdade? Que é liberado no meio ambiente. Nós também, minha gente, na página 108, né? Aqui na página 108, tem a gravura de uma planta, que mostra quando acontece a fotossíntese, que é na presença da luz, e que o resultado desse processo, né, a glicose, que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio. Nós temos aí na página 108, aqui nós temos as etapas, né, desse processo, tem o primeiro, o segundo, terceiro e o quarto. Vocês vão dar uma olhadinha aqui, viu? Vão dar uma lida. Aqui a tia está aqui explicando, mas depois, né, vocês vão pegar o livro e vão ler novamente, certo? Aí, onde tem essas gravuras, vocês vão prestar atenção no que diz, né? A primeira gravura são essa daqui da página 108, né? Que está mostrando como é que ocorre a fotossíntese, né? Como também a glicose, que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio, viu? Dá uma olhadinha aqui, presta atenção bem, viu? Para quando for responder a atividade, vai dar certo, né? Porque as respostas estão dentro do assunto que a tia está dando, viu? As plantas também, elas se dividem em parte, cada parte tem uma função, né? A planta se divide em 5 partes, né? Raiz, caule, flor, folhas e planta. Raiz, caule, flor, folhas e frutos, não é isso? E todas elas têm uma função, né? Aqui na página 109, a primeira tem assim, as flores. Elas são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas da planta, viu? Então, as flores são responsáveis pelo quê? É responsável pelas células masculinas e femininas. É a célula reprodutora, não é isso? Os frutos são responsáveis para proteger a semente durante seu desenvolvimento, né? Ela protege as sementes, né? Nós temos muitas frutas que são de sementes, né? Pequenas e grandes. Nós temos a manga, que a semente já
é bem grande, né? Tem lá o caroço dela é bem grande. E também nós temos a mamã, melancia, que as sementes já são bem menores, né? Então, os frutos são responsáveis por proteger a semente durante seu desenvolvimento, né? Ela vai lá crescendo, né? E os frutos são os que são responsáveis. Aqui nós temos as folhas. São responsáveis pela fotossíntese, né? A folha é onde as plantas respiram, não é isso? O caule é responsável pela sustentação da planta e pela condução da substância que deve ser levada para todo o vegetal, incluindo a seiva, o alimento das plantas, né? O caule é quem faz, é responsável para distribuir, né? A substância que são levadas, né? Para o vegetal, quem leva é o caule. A raiz ela é responsável pela fixação e alimentação da planta. Uma vez que é responsável pela absorção dos sais minerais e da água necessária à sua nutrição. Ela funciona também como despensas, né? Reservando nutrientes às raízes. Então, ela fixa a planta no solo. Ela também, né, é responsável pela absorção de sais minerais da água, viu? Então, as plantas são divididas e a função das partes das plantas, das flores, dos frutos, folha, caule e raiz, todas são responsáveis, né, pela planta, né? Todas têm uma função dentro da planta, não é verdade? Aqui, ó, as plantas são seres produtores, porque são capazes de produzir seu próprio alimento, né? Eles produzem seu próprio alimento. Então, quando eles produzem o seu próprio alimento, né? Eles são produtores. A nutrição da planta requer absorção de água e sais minerais do solo, viu? E de gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila. Para nutrir, muitas vezes, as plantas precisam se adaptar ao ambiente, né? Elas têm que se adaptar ao ambiente. É o caso de várias plantas que nós temos, né? Que muitas vezes ela dá num local e o outro não dá, porque ela depende do ambiente, ela se adapta, né? De acordo com o ambiente, né, em que vive. Existem algumas características próprias para a nutrição, como as aquáticas, as plantas aquáticas, que requer adaptações especiais para viverem submersas em água, né? Elas já vivem submersas em água. Nós temos as carnívoras, são produtoras e consumidoras ao mesmo tempo, viu? Tanto ela produz como ela também consome. As epífitas se instalam-se em cima de outras plantas, né? São chamadas trepadeiras. Ela se instala já em cima de outras plantas. Ela tem essa adaptação, né? As parasitas precisam das plantas hospedeiras para viver, né? Ela já precisa das plantas hospedeiras para viver. E as plantas que vivem em lugares muito secos se desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água, né? Nós temos cactos, por exemplo, né? Elas ficam mais, o habitat dela é mais em lugares secos. Mas por que elas vivem em lugares secos? Porque ela acumula, né, muita água, então ela sobrevive no lugar seco, né? Por muito bem. Para casa, gente, eu vou querer que vocês façam, né? Além de responder as atividades das páginas do livro 114 e 115, né? Eu quero que vocês... tia, mas por quê? A senhora não vai estar vendo? Ou sim, né? Eu acredito que nós vamos voltar na nossa aula, né? Na escola. E aí eu quero ver essa planta bem nutrida, né? Bem desenvolvida. Então eu vou pedir aqui para vocês
plantar uma mudinha de uma planta em uma garrafa descartável, cortada ao meio e colocar uma terra apropriada, né? Quando eu falei no solo, poluição do solo, eu dei exemplo como era essa água ou essa terra apropriada, né? Para que uma planta se desenvolva, não é verdade? Aí o que é que eu quero que vocês vão cuidar da plantinha, colocando água, deixando que receba ar e luz, né? Deixar que a tia vai dar uma olhada nessa plantinha. Nós vamos marcar um dia, né? Depois que nós voltarmos, nós vamos marcar um dia para que a tia possa avaliar essa plantinha, né? Se cuidar mesmo dela, foi lá, colocou a água, se deixou ela receber o ar, a luz do sol, né? Se fizer isso daí, vai dar certo, né? Porque a planta, para se desenvolver, ela precisa da água, né? Um local apropriado, da água, né? Do ar, da luz do sol. Então a tia vai querer ver essa plantinha, né? Eu tenho certeza que tudo vai dar certo e nós vamos, né, voltar para as nossas aulas, presencial, não é isso? Que Deus é poderoso e Ele vai fazer isso por nós, viu? Um cheiro no coração de todos, viu? Só saudade existe aqui comigo, mas estou muito feliz por estar de volta com vocês, viu? Amo vocês de coração e fique com Deus.